Olá, alunos, tudo bem? Hoje estamos começando o quinto simulado da Prova Brasil. Fique ligado nessa, pois haverá apenas mais um, né? Que são um total de 6. Esta semana iremos trabalhar com blocos retangulares, né? No caso, o volume. Eu estarei aqui projetando para vocês os slides da aula, então fiquem ligados para não perder nada. Como eu disse no começo do vídeo, né? A aula inicia-se falando de volume de blocos retangulares e unidades de medidas de volumes. No caso, eu tive que fazer essa recapitulada para vocês poderem entender o conceito. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Felipe, sou professor do 7º ano C, mas os sétimos anos A e B, né, que da professora Ângela, estará fazendo junto conosco. Vamos lá. Antes de iniciar, ative o sininho, inscreva-se no canal para ajudar nós, professores, né, e você ficar por dentro de todas as informações. O que precisamos entender para começarmos, né? Primeiro, eu tenho que entender o que é uma unidade de medida, no caso de capacidade. Mais para frente eu vou mostrar a diferença entre capacidade e volume. Então, observe. Unidade de medida para capacidade, a unidade padrão é o litro, que eu estarei representando aqui com a letra L. Então, o litro, ele é a unidade padrão, mas existe várias submúltiplos do litro ou múltiplos. Então, fique ligado que eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Se eu tenho um litro e eu pego o meu litro e divido ele em 10 partes, é como se eu pegasse um litro e separasse ele em 10 copos de mesma capacidade, né? Esse copo menor é chamado de decilitro, é a 10ª parte do litro, ou seja, o litro dividido em 10 partes, certo? Eu tenho também o centilitro. O que é isso? Né? É o meu litro dividido em 1000 partes, certo? Ou é como se eu pegasse o meu litro e dividisse ele... Desculpa. Dividido em 100 partes. Como se eu pegasse o litro e dividisse ele em 100 copos, certo? De mesma capacidade. E eu tenho também o mililitro. Esse é o mais conhecido, né? É como se eu pegasse o meu litro e dividisse ele em 1000 copos e de mesma capacidade, mesmo tamanho, certo? Esses são os submúltiplos do litro. Mas eu tenho também o decalitro. Alguns nomes aqui não são muito usuais, né? Nós não falamos muito, como o decilitro, né? Você não vê em situação do dia a dia o decilitro, mas existe. E o decalitro. E, consequentemente, o hectolitro. O que é o decalitro? É como se eu pegasse um litro e multiplicasse ele por 10, ou seja, eu preciso ter 10 litros para ter um decalitro. Eu preciso ter 100 litros para ter um hectolitro. E eu preciso ter 1000 litros para ter um quilolitro. Observe que as unidades de medida à direita do litro são submúltiplos, ou seja, ele está sendo dividido, né? E a parte à esquerda do litro, eles são múltiplos, ele está multiplicando o litro, certo? Então vamos entender melhor o que é isso. Do litro para o decilitro, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 10. Por quê? Um decilitro, na verdade, ele é lembra que eu falei para você aqui, o litro, ele foi dividido em 10 partes e eu quero representar o decilitro é um copo desses 10 copos. Então, na verdade, para ter um litro, para ser equivalente, o litro
ele tem o decilitro, né, equivalente ao litro, ele tem que ser multiplicado por 10, porque cada litro, na verdade, são 10 decilitros, certo? Então, se eu tiver 1 litro, eu tenho, na verdade, 10 decilitros, certo? É como se eu pegasse 1 e multiplicasse por 10, certo? Agora, se eu tivesse 1 decilitro, repare que eu estou em decilitro, e eu quero saber quanto é 1 decilitro é quantos centilitros. Basta eu multiplicar por 10 também. Ou seja, 1 decilitro é o equivalente a 10 centilitros. E 1 centilitro é equivalente a 10 mililitros. Repare que eu estou fazendo as unidades de conversões de uma para a outra, certo? Mas e se eu tivesse 1 mililitro e eu quisesse converter para centilitros? 1 mililitro, na verdade, eu vou ter que dividir, porque olha só, quando eu estava 1 centilitro é o mesmo que 10 mililitros, se eu quisesse fazer ao contrário, eu estaria fazendo a operação inversa. Lembra em equação do primeiro grau? Sempre que eu quero eliminar um valor em um dos membros, eu tenho que utilizar a operação inversa. Então, seria a mesma maneira. Se eu estou multiplicando de uma unidade para outra, se eu quiser fazer o contrário, eu tenho que dividir. É a operação inversa. E o mesmo acontece de centilitros para decilitros, certo? O mesmo acontece de decilitros para litros, de litro para decalitro, de decalitro para hectolitro. Repare que sempre que eu estou voltando às unidades, eu tenho que dividir. Se eu estiver indo, como 1 quilolitro, quiser converter para hectolitro, 1 quilolitro é o mesmo que 10 hectolitros, certo? Então, repare que sempre que eu faço de uma unidade para outra, se eu estiver indo para a direita, o número está aumentando, por isso que eu estou multiplicando por 10. Se eu estiver indo para a esquerda, o número está diminuindo, por isso que eu tenho que dividir por 10, de unidade para unidade. Sempre uma unidade próxima à outra, certo? Então, vamos lá. O que vamos ver nessa aula, né? Como nós acabamos de perceber, nós vimos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Ou seja, um metro é o padrão. Se eu divido esse metro, eu tenho submúltiplos. Se eu multiplico esses metros, eu tenho os múltiplos, certo? E o que mais? Aprender a calcular as conversões das unidades de medida de volume. Então, além de nós temos que perceber e calcular, certo? Vamos lá? Mas primeiro, olha só. Lembra que eu disse que eu tenho que saber a diferença entre volume e capacidade? Quem sabe? Levanta a mão. Aí, ó, um aluno aí levantou a mão. Então, vamos lá. Vamos ver o que é volume e capacidade. O que é volume? Para vocês entenderem bem. Volume, quando eu falo em volume, é o espaço que um bloco ou objeto ocupa, certo? E capacidade, qual que é a diferença para isso? É a quantidade de líquido. Então, toda vez que eu falo em capacidade, eu estou falando para substâncias que cabem dentro de um bloco ou objeto, para coisas líquidas. Quando eu falo em volume, não necessariamente precisa ser líquido, pode ser gasoso ou sólido. Por isso que quando eu vou comprar uma geladeira, eu observo lá aquele selo Procel. Nas especificações tem um componente lá falando de volume da capacidade e volume do refrigerador. Ou seja, quando eu falo em volume, tanto pode ser quanto sólido quanto gasoso. E na geladeira há muitos objetos sólidos, certo? Então, volume pode ser até líquido, mas especificamente pode ser para sólido e gasoso. Capacidade é apenas para substâncias líquidas, certo? Que cabem dentro do objeto. Então, entendido isso, que é volume e o que é capacidade, vamos lá perceber, né, as medições.
Mas antes disso, olha só, eu fiz um quiz que nós responderemos no final desta aula, tá? Se você já souber a resposta, pode marcar. Complete, né? Daí vem a pergunta. Os múltiplos do metro são representados por... Se você prestou atenção, você já consegue responder essa pergunta, porque eu já falei no comecinho do vídeo quem são os múltiplos e quem são os submúltiplos, certo? Então, os múltiplos é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico ou decâmetro cúbico. Só que olha só, perceba o seguinte, nós fizemos na aula falando do litro, né? Quando eu falo para metro, né, ou medida de massa, que é o grama, é a mesma ideia. O que muda é apenas a unidade de medida, né? Nós tínhamos feito para o litro, aqui é para o metro, mas é a mesma ideia. Então, quem são os múltiplos do metro cúbico? É o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, ou é a resposta da letra B? Decímetro cúbico, centímetro cúbico ou milímetro cúbico? Então, se você não consegue responder, no final você vai conseguir. Só um minutinho que você vai ter mais informações. Se liga na ideia. Vamos entender o que é múltiplos e submúltiplos do metro. Olha só, eu tenho um cubo, observe o cubo, aí à sua direita. Eu tenho as medidas desse cubo, né, que é o comprimento, a largura e a altura. O espaço ocupado por dentro do cubo é o volume, certo? Então, olha só, para ter este volume de 1 metro cúbico, eu precisei utilizar as medidas de comprimento, largura e altura para chegar neste valor. E como que se calcula o volume? Presta bem atenção, gente, se liga. Para calcular o espaço preenchido dentro do objeto ou do bloco retangular, eu preciso fazer essa operação. A área da base, quem que é a área da base aí neste cubo? Se é um cubo, é um quadrado, certo, gente? O quadrado tem 4 lados iguais. Observe que o comprimento e a largura têm a mesma medida, então a minha base é um quadrado. Então, qual que é a área da base? Base vezes altura, certo? Que é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 metro quadrado, é a área. Só que eu tenho que multiplicar pela altura, e a altura é a mesma medida, né? 1 metro de altura. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar comprimento, largura e altura. Vamos lá? Comprimento, 1 metro. Largura, 1 metro. E altura, 1 metro. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Vou chegar à resposta de 1 metro cúbico. Por que é esse metro cúbico? Repare que o metro, ele se repetiu várias vezes. Quantas vezes o metro se repetiu? 3 vezes. Então, é uma forma de potência. Repetiu 3 vezes? M elevado a 3, ou metro cúbico. Repare que as medidas à sua esquerda já estão colocadas em vermelho, né? Ou seja, 1 metro cúbico, né? É 1 metro cúbico, desculpa. Decâmetro cúbico. Quanto que representa o decâmetro cúbico em metros cúbicos? Né? Tem aí já a operação, mas eu vou mostrar para você bem especificamente, né? Um decâmetro cúbico, que é um múltiplo do metro, né? Foi multiplicado por várias vezes, né? Só que olha só, quando eu falo em volume, o expoente do volume, ele é o expoente 3, certo? Então, na verdade, quando eu estava falando aqui no início que eu tinha que multiplicar por 10, né, de uma unidade para outra, isso era quando era comprimento. Quando eu tenho área, o metro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, daí eu teria que multiplicar de 100 em 100. Quando é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, eu tenho que multiplicar ou dividir de 1000 em 1000, porque são 3 medidas, né?
Então aí já tem algumas unidades, né, já com a resposta, mas nós vamos fazer uma a uma. Então vamos lá. Eu tenho um cubo, medidas comprimento, largura e altura, 1 metro em cada lado, certo? Já está calculado, mas olha só agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, o metro quadrado, metro cúbico, desculpa, já está feito. Mas em decímetro cúbico, como que eu chegaria à resposta? Eu tenho que fazer uma comparação, eu tenho que comparar. Mas preciso lembrar lá no início do vídeo de como converter, né, as medidas do metro. Lembra que 1 metro tem o mesmo que 10 decímetros, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, 1 metro é o mesmo que 1000 milímetros, certo? 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros, então tem que saber fazer essas conversões. Então, a pergunta era a seguinte: quanto é 1 metro cúbico em decímetro cúbico? Por isso que eu fiz o desenho, deixei o desenho aí do metro cúbico. Mas eu quero saber em decímetro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer a conversão de 1 metro para decímetro. E 1 metro em decímetro é 10 decímetros, certo? Que eu teria que multiplicar por 10, lá no início do vídeo, lembra? É uma unidade de medida, multiplica de 10 em 10, né? De uma unidade para outra. Unidade de área, eu tenho que multiplicar de 100 em 100, porque tem são duas potências. Unidade de volume, eu tenho que multiplicar de 1000 em 1000, mas aqui como é unidade de medida, é de 10 em 10. Então, de uma unidade para outra, de 10 em 10. Então, 1 metro é o mesmo que 10 decímetros. Então, é 10 decímetros em todas as dimensões, comprimento, largura e altura. Fazendo o cálculo de volume, que é a multiplicação da área da base com a altura, que é o comprimento, largura e altura, 10 vezes 10 vezes 10, eu vou encontrar 1000. Como o decímetro se repetiu 3 vezes, decímetro cúbico. Então, conseguimos fazer a relação de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 decímetro cúbico. Nós conseguimos agora responder a essa pergunta, né? Então, fazendo a conversão, 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 decímetro cúbico. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero saber, eu quero converter para metro cúbico. Quanto é 1 decímetro cúbico? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu 1 e dividir por 1000, porque foi a resposta que eu encontrei. Então, na verdade, 1 decímetro cúbico, fazendo a comparação para 1 metro cúbico, é o equivalente a 0,001 metro cúbico, porque 1 decímetro cúbico é bem pequeno, né? Por isso que o valor é bem pequeno, porque são submúltiplos, ou seja, o número foi dividido, como eu disse, volume é de 3 em 3, né? 3 unidades, 3 zeros, né? No caso aí de uma unidade para outra, seria de multiplicar ou dividir de 1000 em 1000. Agora nós vamos fazer a conversão de centímetro cúbico, de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, vamos fazer a relação. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Né? Todo mundo sabe disso, todo mundo entende, né? Então, eu estou apenas mudando a conversão de unidade. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Se eu calcular o volume, que é a área da base vezes a altura, comprimento, largura e altura, eu vou encontrar o valor de 1 milhão de centímetros cúbicos. Estão ligados, né, gente? Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, conseguimos responder a esta pergunta, certo? Fazendo a comparação, eu quero saber agora em metros cúbicos. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 dividido por 1 milhão, certo? E 1 dividido por 1 milhão é 0,00001 metro cúbico.
Então, gente, se vocês entenderam a ideia, vocês conseguem responder a este último submúltiplo do metro cúbico, certo? Então, se liga na ideia aí e resolva este último exercício. Porque agora nós vamos fazer para os múltiplos. Repare que agora, olha só, eu quero converter para decâmetro cúbico. Um decâmetro cúbico, né, ele é o mesmo, lembra como eu disse, um decâmetro é um metro que foi multiplicado por 10. Então, um decâmetro é o mesmo que 10 metros. Então, 10 metros em comprimento, largura e altura, um decâmetro cúbico é o mesmo que 1000 metros cúbicos. Né? Se vocês ligarem na ideia, é bem fácil a conversão, é só converter uma unidade para outra e calcular. Multiplicar, né? Comprimento, largura e altura é o cálculo de volume para blocos retangulares. Mas aí você pode pensar, como eu já falei no sétimo ano C, mas se o sétimo ano A e B não sabe, todo quadrado é um retângulo. O retângulo não é quadrado de jeito nenhum. Por que todo quadrado é um retângulo? Porque para ser quadrado, qual que é a definição para acontecer de ser um quadrado? Os 4 lados têm que ser iguais, certo? Agora, o que tem que acontecer para ser um retângulo? Para ser um retângulo, os lados paralelos têm que ser paralelos 2 a 2. Ou seja, o lado de cima, né? O lado de cima do retângulo tem que ser paralelo com o de baixo. O lado direito do retângulo tem que ser paralelo com o lado esquerdo e vice-versa. Então, eles têm que ser paralelos 2 a 2. Um lado paralelo com o outro, certo? Isso é para a base para ser um retângulo. Se eu tenho um quadrado, os 4 lados são iguais. Acontece de ter a propriedade do retângulo num quadrado. Os lados são paralelos 2 a 2? Sim, né? O lado de cima é paralelo com o de baixo. De um lado é paralelo com o do outro. Então, por isso que todo quadrado é um retângulo. Agora, se eu tenho um retângulo, como que com um retângulo, os lados sendo diferentes, para ser um retângulo, lá tem que ser diferente, certo? Como que num retângulo vai acontecer de ter os 4 lados iguais? Então, não tem jeito. Por isso que quando nós falamos de blocos retangulares e eu mostro um desenho de um cubo sendo um quadrado, está certo, porque o quadrado é um retângulo. Então, ficou entendido isso, né? Presta bem atenção, anota no caderno para não esquecer. Então, repare que os múltiplos, basta multiplicar pela ordem, né? E você vai encontrar os valores. Então, olha só, um decâmetro cúbico é o mesmo que um metro cúbico multiplicado por 1000. Então, um decâmetro cúbico é o mesmo que 1000 metros. E com isso, olha só, nós conseguimos fazer por observações. O que é um hectômetro cúbico? O que é um hectômetro é o mesmo que 100 metros, certo? Então, um hectômetro, 100 metros de comprimento, largura e altura. 100 vezes 100 vezes 100 é o mesmo que 1 milhão. Então, um hectômetro cúbico é o mesmo que 1 milhão de metro cúbico. Então, como que eu faço? 1 metro cúbico vezes 1 milhão. É só multiplicar, né? Os múltiplos é mais fáceis. Os submúltiplos é apenas dividir, certo? E com isso, você consegue responder o quilômetro cúbico. Então, se liga na ideia e utilizem ela. Certo? Vamos lá agora? Então, como ficou a nossa tabelinha? Múltiplos: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Submúltiplos: decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, certo? Tem os valores referente utilizando a unidade padrão, que é o metro cúbico. Então, com isso, quem não conseguiu responder aquele quiz no início, consegue agora. Então, respondendo, os múltiplos do metro cúbico são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico.
Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico são os submúltiplos, certo? Então vamos lá. Agora, como faremos a conversão de uma unidade para outra? Repare, gente, que quando eu tenho uma unidade logo após a outra, lembrando, na unidade de volume, né? Eu mostrei para vocês a unidade de medida, por isso que eu estava multiplicando de 10 em 10. De quilômetro para hectômetro, né? Se eu falasse só isso, não tem expoente nenhum. Na verdade, tem o expoente 1, que é a unidade de medida, né? De quilômetro para hectômetro, eu multiplicaria por 10. Como é uma medida de volume, tem o expoente 3, então tem 3 medidas, então, consequentemente, tem 3 números zeros. Eu teria que multiplicar por 1000. Então, por isso que eu estou de uma unidade para outra à direita, eu estou multiplicando por 1000. Quando eu estou voltando a unidade, eu tenho que dividir por 1000, de uma unidade para outra. Ah, mas e se eu passar por 2 ou 3 unidades? Daí eu tenho que ir multiplicando de 1000 em 1000, né, para saber qual o resultado. Então vamos lá, nós vamos entender bem isso aqui. Nós iremos calcular o mais fácil, né? Vou mostrar duas maneiras, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é esse, calculando com o deslocamento da vírgula. Tem aluno que consegue fazer essa outra maneira que eu vou fazer aqui agora, tá? Que acha que é um jeito mais fácil. Mas esse jeito aqui, mais fácil, você não entende muito bem o conceito, né? Então, como que eu vou converter 5.000 decímetro cúbico para metro cúbico? Repare que toda conversão eu preciso ter essa tabelinha de conversão de uma unidade para outra. Repare que o meio, que é o padrão, é o metro cúbico. À direita são os submúltiplos e à esquerda os múltiplos, certo? Então, eu quero converter de uma quantia, né? No caso é 5.000. De decímetro cúbico para metro cúbico, certo? Então, eu quero sair daqui, ó, do decímetro e ir para o metro. Quantos decímetros eu tenho? Eu tenho 5.000. Mas o que eu tenho que fazer? Quando eu estou voltando uma unidade, olha a tabela, vou voltar aqui para você. Quando eu estou voltando, eu tenho que dividir de 1000 em 1000 de unidade para unidade. Então, olha só, eu tenho que dividir por 1000. Quanto? O valor que eu tenho em decímetro cúbico. No caso, eu tenho 5.000 decímetro cúbico. Então, basta eu dividir esses 5.000 por 1000. E 5.000 dividido por 1000, eu encontro 5. É o jeito mais fácil que o aluno consegue fazer. Mas, gente, tome cuidado. O que eu quero mostrar para vocês é uma outra maneira, que é o deslocamento da vírgula. Então, vamos lá. Vamos entender como que é isso. O valor 5.000, ele é inteiro, né? Então, como que eu vou representar os 5.000 em decímetro cúbico? Então, olha só o que eu tenho que fazer. O valor 5.000, na verdade, ele só cabe 3 unidades dentro do decímetro, de 3 em 3, certo? Do valor 5.000, só posso utilizar os 3 números zeros. E o valor do 5, ele vai para a unidade do metro. É sempre de 3 em 3 números em cada unidade. Então, como eu estou convertendo de decímetro cúbico para metro cúbico, qual é o valor no metro cúbico, né? Repare que comendo a vírgula ela estava aqui no final, né? No final dos zeros. E a vírgula, ela foi para frente, né? Foi na frente do número 5. Então, por isso que 5.000 decímetro cúbico é o mesmo que 5 metros cúbicos. Certo? Bem fácil. Vamos lá, letra B. 12,53 centímetros cúbicos para decímetro cúbico. Como o aluno diz, né? Mais fácil eu fazer isso aqui. Pegar eu já sei que é uma unidade do lado da outra, basta eu dividir por 1000. Pegar o 12,53 e dividir por 1000, basta fazer a divisão. Mas daí é número com vírgula, né, gente? Nós temos que aprender a fazer essas divisões também. Então, dividindo, né, 12,53 dividido por 1000 é 0,01253
no caso decímetro cúbico. Mas e utilizando o deslocamento da vírgula? Olha só, na onde que eu tenho 12,53 centímetros cúbicos. Em centímetros inteiro, eu tenho apenas 12, porque o 53 ele é milímetros, porque ele está depois da vírgula. Mas eu quero utilizar esse número em decímetro. Lembra que eu disse que são 3 números em cada casa? Então, eu preciso ter 3 casas no centímetros cúbico. Como eu já tenho 12, eu não posso mudar, certo? Tem que continuar sendo 12. E para continuar sendo 12, o zero vem à esquerda do número 12, para continuar sendo 12. Porque se o zero for ficar à direita do 12, vai ficar 120. Daí não, daí eu estou mudando, então estou continuando. Mas eu quero ir para a casa do decímetro. Como não tem número, né, para me colocar, eu tenho que continuar colocando zero. Então a casa do decímetro é o zero. Então, na verdade, olha só o número que ficou. Ficou 0,01253, porque a vírgula andou, ela saiu dessa casa e foi para onde eu queria. Então, 12,53 centímetros cúbicos para decímetro cúbico é o mesmo que este valor, certo? Apenas utilizando as casas de unidade de conversão. Então, bem fácil. Letra C. Se você se ligou na ideia da letra A e B, fica fácil fazer a letra C, né? Então, mas olha só, a letra C, ela tem 2 casas decimais, né? Duas casas de unidade de medida. Então, presta bem atenção, para não esquecer, para não fazer errado. Repare que, olha só, se eu for para casas da direita, eu tenho que multiplicar por 1000. Mas como eu tenho 2 casas de unidade, é 1000 vezes 1000, né? 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, olha só, eu vou pegar 39 metros quadrados e vou ir para centímetros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque de metro cúbico para decímetro cúbico é 1000. Só que daí de decímetro para centímetro cúbico é outros 1000. Então tem que multiplicar. 39 vezes 1 milhão, 39 milhões de centímetros cúbicos. Tá, o jeito mais fácil que o aluno consegue fazer. Mas fazendo pelo deslocamento da vírgula. O 39 ele é inteiro, então ele ficou na casa do metro cúbico. Como eu quero ir lá para a casa do centímetro cúbico, eu tenho que ir colocando zeros, de 3 em 3, 3 números em cada casa, certo? Então, 3 zeros na parte do decímetro. Por que eu não coloquei o zero no metro cúbico? Porque eu tenho apenas 39 metros cúbicos. Se eu colocar um zero ali no metro cúbico, eu vou ficar com 390, certo? Por isso que eu não coloquei. É 3 em 3 inteiros em cada casa. E de centímetro cúbico outros zeros, então, que número que ficou? 39 milhões. Certo? Bem fácil. Letra D, 23,12 hectômetros cúbicos para metros cúbicos. Basta eu... Gente, olha só. Se você tiver a tabelinha, fizer a tabelinha, utilizar essa seta para onde você está, para onde você vai, olha só. Eu estou em hectômetro cúbico e quero ir para metro cúbico, mas eu poderia ir para qualquer outra casa, né? Outra casa de unidade. O que eu tenho que fazer? Multiplicando de 1000 em 1000, porque eu tenho 3 valores, né? A potência elevada a 3. Então, eu tenho 2 casas, então é 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, quanto que eu tenho? 23,12. Certo? Então, 23,12 eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. Esta é uma maneira. Daí basta multiplicar e vou encontrar o valor de 23.120.000 metros cúbicos, certo? Mas e fazendo pelo deslocamento da vírgula? 23,12, 23 ele é inteiro, então ele fica no hectômetro cúbico. O 12 ele é um submúltiplo, por isso que ele ficou em decâmetro cúbico.
mas lembra que é de 3 em 3? Então aqui acontece de ter um 0. E no metro cúbico, outros 3. Então, fazendo a conversão, né, ficou 23.120.000 metros cúbicos. Tanto de uma maneira quanto da outra, você consegue resolver. Estou mostrando o jeito mais fácil, né? E mostrando pelo deslocamento da vírgula, onde você entende este deslocamento e a conversão. Então, agora é com você. Se você percebeu esses 4 exercícios, como pegou a ideia de como deslocar a vírgula ou multiplicar ou dividir, façam esses exercícios, utilizem a tabela em cada um, que daí você não vai errar, certo? E no simulado eu vou fazer uma perguntinha querendo saber essa resposta, para ver se vocês aprenderam, né? Então, gente, olha só. Como eu disse, né? Vocês vão fazer as conversões, tá? E eu vou perguntar no simulado. Só que olha só, eu já vou dar a resposta para vocês. Então, façam primeiro e observe se você encontrou essas respostas. Então, tem a resposta da letra A, a resposta da letra B, utilizando o deslocamento da vírgula, certo? Eu não estou mostrando agora o jeito mais fácil. Utilizando o deslocamento da vírgula, ficaria assim. A letra C e a letra D. Então, estou mostrando a resposta para vocês. E no simulado eu vou fazer essa pergunta. E quero ver quem está assistindo mesmo as videoaulas. Certo? Então, dá um pausa aí e observem bem. Segundo problema. Agora nós vamos calcular o volume mesmo dos objetos, dos blocos, que agora nós sabemos fazer a conversão, nós compreendemos o conceito de volume, de como calcular, multiplicando comprimento, largura e altura, certo? Então a pergunta é, quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta uma forma de um cubo? Então olha só, eu tenho uma caixa e ele é um cubo. E as medidas desse cubo são 0,3 metros, tanto em comprimento, largura e altura. Gente, eu tenho iniciado, mas como que eu vou resolver? Então, olha só, mesmo tendo apenas o iniciado, nós precisamos fazer um esboço do exercício. Então, olha só, então vamos organizar esse pensamento. Olha só, repare que eu coloquei coisas diferentes para vocês entenderem. Eu quero saber o quê? Quantos centímetros cúbicos. Por isso, eu preciso da minha tabela onde há o centímetro cúbico, certo? Há aí uma caixa que apresenta a forma de um cubo, por isso que eu coloquei aí um desenho de um cubo, e que um cubo, as arestas são congruentes. Ou seja, o que quer dizer isso? São iguais. Sabendo que as medidas de seu comprimento, largura e altura são 0,3 metros, ou 30 centímetros, certo? 0,3 metros é o mesmo que 30 centímetros, fazendo a conversão de medida. Por isso que a aula foi sobre unidade de medida e conversão, e cálculo de volume. Então nós precisamos organizar esse pensamento para poder responder. Que não é só calcular, nós precisamos ter uma base boa. Por isso que a aula foi bem extensa, mas com vários conceitos para desenvolver esse raciocínio. Então vamos resolver. Volume. Como que eu calculo o volume? É o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? O comprimento é 0,3 metros, largura o mesmo tamanho e altura o mesmo tamanho. Lembrando, a altura é a letra H mesmo, porque essa palavra vem do latim, certo? Então, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, eu vou encontrar 0,027. O metro se repetiu 3 vezes, metro cúbico, metro elevado a 3, certo? Mas eu tenho que converter, né? Porque olha só, a pergunta era a seguinte. Quantos centímetros cúbicos, então quero saber em centímetros,